em primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Capítulo 19. Verso 19 ao verso 21. A palavra do Senhor nos diz, farei a leitura daqui a pouco. A palavra do Senhor nos diz que nós fomos chamados. Nós fomos chamados. Nós temos uma missão. E todos nós temos um chamado especial. E às vezes nós colocamos o nosso chamado em uma bolha, em uma casa, em um espaço, em um altar ou em um púlpito. E quando começa o nosso chamado, se Deus nos chamou, ou chamou a todos nós, para fazermos coisas grandiosas, então porque a maioria das pessoas ainda não experimentaram coisas grandiosas. Se todos nós somos chamados a algo maior, por que tantas pessoas continuam com medo de experimentar coisas maiores? E a partir de hoje, aos 4 domingos, estaremos falando sobre a vida deste profeta. Normalmente nós ouvimos muitas pregações a respeito de Elias, às vezes de Eliseu. Mas nos 4 domingos iremos falar sobre a vida de Eliseu. Esse homem com uma história simples aparente, mas com feitos extraordinários. Ele fez tanto quanto o seu mestre. Ele fez coisas grandiosas, as quais eu e você também podemos fazer. Na verdade, esse é um princípio que Jesus Cristo falou em João capítulo 14, verso 12. Ele diz que nós faríamos coisas maiores. Não maiores sozinhos, não maiores porque nós somos melhores que Jesus, longe disso, mas maiores com Ele. Não é independente dele, mas é maiores com ele. Com base nisso, esse é o tema do mês que iremos abordar, coisas maiores. E hoje o nosso tema é chamados para viver coisas grandes. Coisas grandes. A base desse tema e desse subtema, sem dúvida, é a vida de Eliseu. E aí, capítulo 19, verso 19 nos diz: então Eliseu saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de boi e estava conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou a sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixe-me dar um beijo de despedida no meu pai e na minha mãe, disse, e então irei contigo. Vai e volte, respondeu Elias. Lembre-se do que lhe fiz. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a terra e deu ao povo, e eles comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se auxiliar. Irmãos, quem foi... Dizem que tem que ligar, né? A tecnologia ainda está... Vocês podem observar o texto que Elias, e aqui não dá para falar sobre a vida de Elias em 30 minutos, não vou fazer isso, como profeta, seria uma ofensa, né? Elias, um homem de Deus, separado, escolhido, para um ministério profético, e ele exerce isso de forma perfeita.
Só que agora está na hora dele passar o cajado, o manto, melhor dizendo, a capa, e aí a série do próximo mês, a capa. Ele precisa passar a capa do chamado para outra pessoa. Por que ele quer? Porque ele acha bonitinho passar a capa para outra pessoa. Passar isso para uma outra pessoa, o legado, não. Ele recebe de Deus a instrução que o seu fim do seu ministério está chegando e ele precisa passar o legado dele para outra pessoa. E Deus dá a direção, vai lá, unge a Jeú, faça isso, mas você vai encontrar Eliseu. Quando você encontrar Eliseu, joga a capa sobre ele e o chamado dele está posto. Eu e você, nós temos um chamado de Deus e você precisa entender esse chamado. Qual era a visão de Eliseu? Eliseu, filho de Safate, de Abel, Meloar, no Vale do Jordão. Essa é a única referência à família e à história de Eliseu. Nas Sagradas Escrituras nós não encontramos os nomes dos pais, o familiar, toda a sua descendência. Não encontramos. A narrativa sagrada nos diz, esse é o primeiro encontro, a primeira palavra que nós encontramos na palavra de Deus a respeito de Eliseu é justamente agora, o chamado dele. E nós encontramos um homem que ara a terra, que está lá cuidando dos bois, da terra do seu pai, provavelmente. Acreditamos, à luz desse texto que lemos, que possivelmente era um homem de posses, um homem que tinha algumas coisas consideráveis, tinha bois, tinha terra, e não era para qualquer pessoa que tinha esses bens. Então vamos imaginar que fosse um homem ou um filho ali que tinha algumas posses. Ele estava então na sua 12ª parelha de bois. Ele estava cuidando da terra do seu pai, arando a terra, preparando a terra para o plantio. A visão e a pergunta, irmãos, qual era a visão que Eliseu tinha todos os dias, de segunda a sexta-feira, a domingo? O que Eliseu enxergava todos os dias? Oi? Traseiro de boi. A única visão que Eliseu tinha, segunda, traseira de boi. Terça, traseira de boi. A semana inteira, a única visão que ele tinha de mundo era isso: arar a terra, preparar a terra. Imagine um homem acordar, um jovem, não sabemos a idade também. O texto não fala sobre a idade de Eliseu e não temos a dimensão dessa idade. Alguns historiadores começam a conjecturar uma possibilidade, eu não vou correr o risco de fazê-lo aqui, então não sabemos a idade dele. Pode ser uma meia-idade ali, meia-idade, que eu quero meia-idade, né? Mas não vou nem falar. Uma idade considerável para um chamado como esse. Mas a única visão que ele tinha era essa que nós falamos. Imagine ele tivesse aí os seus 40 anos. Já começou a trabalhar e não tinha estatuto da criança e do adolescente, tá? Só a título de informação. Ou seja, 10, 12 anos estava arando terra. Estava trabalhando, ajudando o pai. Chega aos 40, e aqui é por minha conta, não está no texto sagrado. Aos 40 anos, esse homem só conhece traseiro de boi. Mas como assim, pastor? O que é isso? É o que diz o texto, irmãos. O texto nos diz que ele estava na 12ª parelha de boi, arando a terra. Quando de uma hora para outra, não é de uma hora para outra, na verdade, Deus conduz Elias para ter um encontro com esse homem. Onde? No escritório, no ar-condicionado, num lugar considerável, num lugar agradável, num lugar cheiroso, assim, tipo, oxente. Não. A minha esposa falou assim, você está muito... meu amor, é porque eu sou jovem. O lugar não era agradável, querido. Me permita fazer uma citação aqui. Aos 12 anos, aos 14 eu vim para aqui, 11 anos, eu fazia isso. Não arava a terra, não precisava. Mas acordava às 3 horas da manhã e botava um gado ali. Às 3 horas da manhã, imagine gado cagando. É um odor desagradável. Imagine fazer isso por 40 anos. Mas o que Deus quer de um homem
que ara a terra e só vê traseira de boi? Deus não poderia chamar outros homens mais capacitados, homens que estavam na escola de profeta do próprio Eliseu, de Elias, homens que frequentavam outros lugares, homens que andaram com ele? Não, mas Deus vai lá e fala assim: eu quero Eliseu. Deus está te falando nessa noite, independente da sua história, Ele quer você. Ele quer você. Ah, pastor, mas eu não posso. Mas você não pode mesmo, não. Eu não posso também, não. E eu não sabia, irmãos. Foi nessa mensagem que eu tive um reencontro comigo, com a minha história, com a minha identidade. Eu não sabia o que eu estava fazendo no Espírito Santo aos 14 anos. Eu não tinha ideia. Eu me encontrei com a história de Eliseu. E isso me veio às lágrimas, porque eu não sabia que eu estava sendo trazido por Deus para este lugar. Eu não sabia. Na minha cabeça, de um adolescente de 14 anos, que nasceu no interior da Bahia, que passava necessidades, era só uma oportunidade de meu pai melhorar a condição dele. Era só isso, eu só enxergava isso. Só enxergava a traseira de boi, então não tinha dimensão de nada maior. Eu não pensava que Deus tinha algo maior para a minha vida. E eu não falo maior, eu não falo de privilégios, eu não falo de status, eu não falo de cargos, não. Eu falo maior de uma relação com Deus que eu não conhecia. E aí, lendo essa palavra, e essa palavra de Deus hoje, essa semana, na verdade a série está preparada, eu mergulhando em Deus, eu me identifiquei: Senhor, o Senhor me trouxe para aqui, para uma história. O Senhor me trouxe da Bahia para aqui, aos 14 anos, eu não sabia disso. Aos 17 eu também não sabia, estava no ensino médio, trabalhando como peão. Eu saí do interior da Bahia, que arava a terra em parte, não com juntas de boi, aparelhas de boi. Nós preparávamos a terra para plantar cacau, colher cacau. E aí eu venho para aqui, para o Espírito Santo, não vou dar testemunho não, tá? É só uma... O Espírito Santo começa a trabalhar com uns 15 anos, construção civil. Agora eu saio desta visão para Macieira. Eu não tinha ideia do que era, nada do reino de Deus, não era convertido, não tinha uma vida promíscua, longe disso, até porque era trabalho, não tinha estatuto, na minha época não tinha não. Então eu poderia trabalhar aos 14, aos 15 anos, trabalhava e não tinha nenhum processo. Na verdade, quando eu fui trabalhar aos 15 anos na construção civil, Paternão ali, que hoje é um prédio maravilhoso ali no centro, comecei a trabalhar, o encarregado disse assim, pro meu pai: ele aguenta trabalho? Ele disse: aguenta. Ele falou assim: então você é responsável por ele. Eu comecei a trabalhar lá. Se podia, não podia, não sei, mas que era menor, estava trabalhando lá. Eu sei que Deus tinha um chamado, mas a única visão que eu tinha era essa. Hoje eu estou aqui falando para vocês. Eu imaginava que eu ia sair do interior da Bahia, de uma fazenda, nasci lá, enorme a fazenda, para vir para o Espírito Santo. A minha cabeça é só uma oportunidade que meu pai vai ter de trabalho para sustentar a família. Não era só. Deus não trabalha com só. Deus não trabalha com circunstância qualquer. Deus não trabalha de qualquer jeito. Não. Ele tem projeto, irmãos. Ele tem projeto grandioso. Um Deus que é tão grande, não cabe na nossa cabeça que é tão pequeno. Ele tem projetos maiores para você. Você e eu precisamos provar de coisas maiores. Um Deus grande tem coisas grandes para mim e para você. A maior tragédia na vida não é a morte, é uma vida sem propósito, sem alvos, sem direção, sem teleologia, sem finalidade única da existência. Eu preciso definir qual é o meu chamado, e Deus está dizendo que você está sendo chamado para viver coisas maiores. Porque eu não imagino um Deus grande fazendo a sua criatura coisas inferiores. Coisas grandes. Bom, coisas maiores é o entendimento de transformar o que Deus está pontuando para realizar coisas grandes na sua vida. E Eliseu precisava entender isso. Eliseu tinha um propósito, tinha um chamado na vida dele, ele não tinha entendido ainda.
até que um homem de Deus aparece no meio do caminho. Eu gosto muito dessa expressão, no meio do caminho. Imagine 40 anos arando a terra, olhando para baixo. Agora ele levanta a cabeça e vê um homem. E o homem diz, o que foi que Elias falou com Eliseu? Nada. Só jogou a capa sobre ele. Ele não ficou meia hora pregando. Senta aqui que eu vou te ensinar a ser profeta. Senta aqui que eu vou te ensinar a falar em mistérios. Senta aqui que eu vou te batizar no Espírito Santo. Senta aqui que eu vou fazer isso. Não, eu já tenho uma missão, já tenho um propósito. Deus mandou te chamar, eu estou te chamando. Não, ele falou nada, só jogou a capa sobre ele. E vem. É por isso que o pastor fala assim, só vem. Sem muita conversa. Então, para alcançar coisas grandiosas, os chamados necessitam fazer o quê? Primeiro, viver a presença de Deus. Não é sentir a presença de Deus. Porque sentir é um sentimento bacana, gostoso, agradável. Agora, viver a presença de Deus, eita, aí eu quero ver. Porque os nossos sentimentos, às vezes, o nosso sentimento falha. Às vezes eu acho que estou sentindo a presença de Deus e vendo a presença de Deus e ainda não é. Há uma diferença entre sentir e provar. Há uma diferença em estar no seu quarto lá e você perceber, e mais que sentir, Deus do seu lado e você vê as lágrimas caindo e você fala assim, mas por que eu estou chorando se não tem nada de emotivo acontecendo aqui? É porque eu estou passando por uma situação difícil? Não, é Deus te movendo para algo maior. Então, se você quer provar algo de Deus, o chamado de Deus, receba o manto de Deus sobre a sua vida e viva a presença dEle. Você pode até ser chamado ou escolhido, mas tem pessoas que ainda não conseguiram viver a presença de Deus. Talvez eu esteja falando hoje para algumas pessoas que já sentiu algo que moveu o seu coração, algo que fala assim, não, eu preciso de Jesus, eu preciso de Deus, mas que ainda não provou de Deus. Porque no dia que você provar de Deus, como uma pessoa, e não como algo assim, só de espírito, mas que vem em você e toca em você e diz assim, eu quero você, eu tenho um chamado para você, eu quero você não só no céu, mas povoar o céu, eu quero que você seja usado por mim para salvar outras vidas, eu não precisava de você, mas eu quero usar você, mas receba o manto de Deus, do chamado de Deus para a sua vida, e viva o chamado de Deus. Pastor, mas eu não posso. Gente, eu estou falando de um homem que só fazia arar terra. Mas Deus estava forjando o seu caráter e o seu coração para ser um grande homem de Deus, mesmo arando terra. Segundo, tenha consciência do chamado de Deus. Olha o que diz o texto. Elias o alcançou e lançou a sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Que corrida foi essa, hein? Um homem que vivia só atrás de boi, agora ele fala assim, depois que ele recebe uma capa sobre ele, parece que é algo assim, ó. A visão de traseiro de boi já mudou. Ele chega a dizer assim, não, peraí, tem algo dentro de mim que eu preciso fazer, ter consciência do chamado. Nós temos consciência de muitas coisas, irmãos. Nós temos consciência do que Deus está fazendo agora, algumas pessoas têm. Nós temos consciência do que eu quero ser enquanto profissional. Mas às vezes nos falta ter consciência do chamado de Deus em nossas vidas. Deus não me chamou necessariamente e obrigatoriamente para ser professor. O meu chamado é infinitamente maior do que esse. Isso é uma profissão a qual eu tenho o meu salário.
O meu chamado, se Deus me tirar a profissão de ser professor, ainda tem um chamado em mim que é muito maior do que aquela que eu estou fazendo, aquilo que eu estou exercendo. Eu tenho consciência que, mesmo não estando no altar, eu prego a palavra de Deus. A minha vida deve ser um chamado. Tenha consciência do chamado, porque a capa, quando vem, a consciência também vem. Toda pessoa que já foi chamado e percebeu o manto de Deus sobre ela, tudo muda. Muda aqui e muda aqui. Muda aqui e muda aqui. Se não mudou aqui, te falta consciência do chamado. Se ainda só está aqui, só aqui, só aqui, isso aqui é racional. Nós precisamos das duas coisas. Na verdade, Aristóteles chega a dizer que nós precisamos de 3 coisas. E eu não vou falar de Aristóteles, porque não cabe aqui, não vou dar uma moral para ele. Deus lançou a sua capa sobre Eliseu e ele teve que fazer uma escolha. Na verdade, ele teve escolha? Não. Por quê? Na hora ele teve consciência disso. Ele simplesmente foi. Deus quer chamar todas as pessoas. Pois muitos são chamados, poucos escolhidos. Talvez esteja falando essa noite para muitos, mas muitos que sentiu o chamado, mas não tem consciência desse chamado. Se tem uma coisa que queima no meu coração e deve queimar no seu, enquanto chamado, é se mover ou mover-se em direção ao que Deus está fazendo. Toda pessoa chamada, ela é inconformada. Por isso que Paulo diz aos Romanos capítulo 12, não vos conformeis com este mundo. Toda pessoa que queima o coração, ela é inconformada. Por isso que muitos são chamados e poucos escolhidos. Coisas maiores Deus tem para você. Terceiro, essa aqui é boa. Se você quer viver coisas maiores, queridos, queime tudo que possa te prender no passado. E aí eu viajei. Mas eu viajei. Olha o que o texto diz, queridos. Eliseu diz a Elias: deixe-me dar um beijo de despedida no meu pai, ó mãe, na minha mãe, e eu vou contigo. Tá bom. Aí Eliseu voltou, apanhou as parelhas de bois e matou. Gente, ele trabalhava com aquilo. Digo, 40 anos. Ele vai lá e mata os bois. Quer mais? Ele queimou todo o equipamento e fez um belo de um churrasco e deu para o povo. E aí eu posso perguntar: tinha pessoas naquela região que trabalhavam com a terra? Provavelmente. Por que que ele não pegou os bois, o jugo, e deu para alguém continuar trabalhando? Aí eu me encontrei novamente. E eu não me atentava a isso. Eu lembro que quando eu me converti, não tinha dimensão de muitas coisas, né? A gente não tem. E eu sei que eu falei assim, é para Jesus, então é para Jesus. Eu tinha um monte de CD, né? Eu sei que eu sou worship, mas eu tinha CD. E de algumas músicas que eu gosto. Eu gostava, ou gosto, enfim. Eu tinha. Eu cheguei em casa e quebrei tudo. Eu não tinha consciência do que eu estava fazendo. Hoje, esse mês, preparando essa mensagem, eu falei, Jesus, foi libertador. Eu quebrei. Tinha uma coleção inteira, não vou nem falar as músicas para não vocês verem assim, poxa, pastor, hoje valeria uma nota. Valeria uma nota. Fulano de tal morreu, agora tem música. O CD vai ser raridade. Não é raridade raridade. Eu quebrei tudo. Toquei fogo naquilo, joguei fora.
É para Jesus, é para Jesus. Não quero mais nada do mundo. Alguém falou bem assim, nossa, que absurdo, poderia ter dado para alguém, vendido, enfim. E eu, na época, eu fiquei em crise. É verdade mesmo, poxa, ignorância da minha parte. Irmão, mas quando eu peguei essa palavra, eu falei, Jesus do céu, eu não tinha consciência do que Deus estava me fazendo. Eu não posso viver algo novo preso no passado. Eu não posso provar algo novo preso no passado. Deus está dizendo assim, ô Antônio, hoje, irmãos, 20 anos de ministério, eu vim entender isso agora. Você precisava colocar fogo naquilo que estava te prendendo no passado, porque quem quer viver coisa nova, tem que colocar fogo no arado, no passado, para experimentar coisas grandiosas. Ah, pastor, mas é radicalidade demais. Ô, irmãos, nós estamos falando da Bíblia Sagrada. Ele poderia doar, ele poderia entregar, ele poderia vender os bois, ele poderia fazer um monte de coisa. Ninguém mandou ele matar, ninguém mandou ele fazer um churrasco, nada disso. Ele pediu a Elias, Elias, por favor, eu só te peço algumas coisas. Primeiro, deixa eu dar um beijo no meu pai e na minha mãe. Era um homem de família, hein? Honrava pai e honrava mãe. Um jovem de plantão aí. Quer ser chamado por Deus? Honra pai e mãe. Deixa eu despedir do meu pai e da minha mãe. O que pressupõe que ele não tinha 40 anos. Pelo menos aí já vai. Por isso que é muitas idades que os historiadores dão. Deixa eu dar um beijo no meu pai e na minha mãe. Elias diz assim, vai. Aí ele vai lá, dá o beijo. Pois é, quem não está apto, quem não está disposto a deixar pai, mãe, filho, filha, esposa ou esposo por causa de mim, não pode ser meu discípulo. Entendeu o texto agora? De Jesus? Em Eliseu? Ele deu o beijo e falou assim, mamãe, tem uma capa sobre mim, tem um chamado, beijinho e tchau, tchau. E foi. Chorou, ficou angustiado, não sei, mas ele foi. O pai mandou ele matar boi? Não. Ele foi lá, irmãos, e matou os bois, e pegou o jugo, ou a parelha, e queimou, fez lenha para fazer o churrasco. Churrasco é na minha versão, tá? E aí ele deu para o povo, carne para o povo. Ele já começa o ministério dele bem, alimentando o povo fisicamente, para depois alimentar espiritualmente. Se você quer provar de coisas novas, queime. Mas pastor, eu tenho uma coleção bacana. Aí é por sua conta. A minha história foi essa, que eu recordei esse mês. Eu nem lembrava disso. O que está te prendendo ainda? O que te prende de experimentar coisas grandiosas de Deus? A minha palavra, não a minha palavra, mas a palavra de Deus diz assim, bota fogo. Cuidado com a literalidade. Tá bom? Eu sei que estou falando com pessoas inteligentes. Cuidado. Né? Os adolescentes que levam tudo ao pé da letra, cuidado. No meu caso foi literal, eu quebrei os CDs e joguei fora. Mas o que te prende a viver coisas grandiosas em Deus? Sempre tem alguma coisa que nos prende. E você precisa falar assim, Deus, eu preciso queimar. Nós cantamos assim, né? Deixa queimar, como é aquela canção? Deixa queimar, irmãos. Ajuda e bota fogo. Ele sabia que ele não poderia ser o Eliseu, que nós conhecemos hoje, arando terra. Ele não poderia ser um homem que realizou feitos espetaculares, extraordinários em Deus, arando terra. A visão de Eliseu mudou.
Quem tem um chamado tem uma visão diferente do reino de Deus. Não vive preso às formalidades, ao passado, vive coisas maiores. Quem vive enraizado no passado, porque ainda não queimou o que tem que queimar. Ainda não fez um churrasco do que tem que ser feito. E olha que brasileiro gosta de churrasco, hein? Mas imagine você matar os bois que te alimentam. Você imagine deixar o emprego que hoje te alimenta. E dizer assim: Senhor, esse emprego traz alimento, mas me traz destruição no meu lar. Seria um emprego, a hora de você queimar. Mas pastor, mas quem vai me alimentar? Para. Eliseu não pensou nem isso. Ele foi. Talvez seja namorando aí, a juventude aí. Já começou e sabe que está errado. Se começou errado, vai dar errado. Queima, cai fora. Faça que nem o pastor. Dê a cantada. Sabe que é essa mulher e fica com ela. Mas se você acha que começando o relacionamento já está errado, queima. Esquece. Antes de casar. Que depois que casar, meu filho, é até a morte. E aí, o que é que você precisa fazer? Está disposto a jogar tudo fora. Não tem como provar de Jesus Cristo e viver do passado. 1 Coríntios capítulo 5, verso 17 diz: eis que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Para fazer coisa nova eu tenho que me desfazer do passado, de coisas velhas. Coisas velhas. É esse texto. Portanto, quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram. Eliseu rompeu definitivamente com a sua vida antiga. Com tudo que repassava estabilidade a ele, rotina, bois, ele se desfez de tudo. Já que Deus tem algo novo, eu não quero saber disso mais não. Assim, Deus deu uma vida maior do que você jamais imaginaria, ou nós imaginaríamos. Deus tem algo maior para você e para mim. Eu não estou falando de status sociais não, tá, irmãos? Eu não estou falando de prosperidade. Você vai se tornar uma pessoa maior se tiver dinheiro, nada disso. Você acha que Deus te criou, te formou, te deu vida, soprou vida em você? Para quê? Só para isso? Só para viver aos 50, aos 60, aos 70, morrer e acabou? É só isso mesmo? Você acha que Deus te deu uma vida plena para viver só isso? Não! Ele tem mais para você, muito mais para você. Ele tinha mais para Eliseu. Eliseu, eu tenho chamado para você. Deus está te dizendo assim nessa noite: você precisa ter consciência do chamado. Você precisa entender que você também precisa queimar algumas coisas que te prendem no passado. Tem gente que há anos está aqui, em outras comunidades, e há anos continua a mesma pessoa. Quando você vai olhar para essa pessoa, a vida dela é vida de passado. É aquela síndrome da Gabriela, que vocês conhecem? Ah, mas eu nasci assim. Ah, mas eu sou assim mesmo. Ah, mas eu gosto de viver assim e eu vou, inclusive, morrer assim. Gabriela. Não. Nós nos tornamos isso. Max Lucado diz que Deus nos aceita como nós estamos, mas Ele se recusa a nos deixar como estamos. Aí sim é uma questão de escolha. Ele queimou boi, queimou a parelha e seguiu. Eu poderia citar alguns exemplos de pessoas que simplesmente foi. Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai. Para onde, Senhor? Não interessa, vai. Qual é a estrada? Não sei, vai. Qual é o endereço? Não sei, vai. Vou te tornar uma grande nação. E ele fez o quê? Foi. Eu fico impressionado o seguinte: eu trabalho com adolescentes.
escola, ensino médio. Rapaz, eles sabem, assim, muita coisa. Mas muita coisa da vida. TikTok. Muita coisa. Às vezes eu falo algumas coisas, dou aula de projeto de vida, né? E de sociologia. Eu falo algumas coisas e eles ficam assim. Eu falo assim, meu Deus, isso é a coisa mais simples. Porque o mundo deles é TikTok. Vocês viram um vídeo aí de uma influência dessa digital aí, que o cara perguntou a ela assim, quem é Deus para ela? Ela ficou, tudo. Ela falou assim, aí, e TikTok? Ah, é minha vida. E tem milhares de pessoas que seguem. Oi? Até chorou quando disse, é tudo, é minha vida. Na hora de Deus ela ficou assim, uns 30 segundos, é tudo. Irmãos, Deus tem um chamado para você. Moisés, Senhor, não sei nem falar. Tá, não inventa desculpa não, Moisés, então tomarão, vai. Ele fala por você. Agora não tem mais jeito não, eu vou. Os discípulos de Jesus, irmãos, eram todos, né, formados na Academia Brasileira de Letras. Não. É pescador, ignorante, bruto, raiz. Jesus é você mesmo, vem todo mundo, vem os 12 para cá. Os apóstolos, né? O apóstolo Paulo, Jesus do céu. Esse homem era inteligente, mas inteligente, tanto é que dos 27 livros do Novo Testamento, 13 é dele. Mas era um homem que perseguia a igreja, mandava matar os cristãos, botava na prisão. E, inclusive, quando ele foi chamado, ele estava indo para perseguir e matar, perseguir a igreja. No meio do caminho, o caminho aparece para ele e tudo muda. Pedro, Jesus, Pedro era Pedrão, andando ali do lado de Jesus, fazia tudo, respondia sempre a Jesus, tu és o Senhor, tu tens a palavra de vida eterna, não podemos deixar o Senhor, mas quando viu Jesus ali sendo provado, ele, estou fora, até se amaldiçoou. Eu não conheço esse homem não, maldito sejam as pessoas que conhecem, e saiu fora, negou uma, 2, 3 vezes. Mas tem 2 cartas dedicadas a ele, não a ele, mas falando de Jesus. Irmãos, algumas pessoas nunca recebem o maior de Deus, porque não querem lugar bom. Mas para viver coisas maiores, há um preço a se pagar. Se você quer viver coisas maiores, tem que pagar um preço. Qual é o preço, pastor? Quer que eu te conte mesmo? Quer que eu conte mesmo? Eu vou falar, hein? É a sua vida. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, disse Paulo. Se você não está disposto a entregar a sua vida, você ainda não aceitou o manto sobre você. Quarto e último, ter senso de urgência. Eliseu deixou os bois e agora deu um beijinho papai e mamãe, fez um churrasco e urgência. Pastor, eu até compreendo, eu entendi o que o Senhor falou hoje. Toda pessoa chamada precisa ter consciência, precisa queimar o passado, precisa então ter um senso de urgência que é para agora. Eu entendi, mas eu não quero não. Eu falei a semana passada que nós não temos uma vida curta, nós temos uma vida desperdiçada. Não eu, Sêneca, disse isso. Você vai esperar quando? Completar os 40? Eu sei que eu não pareço, mas os 40, 43, tá bom por aí? Eu quero viver a vida primeiro, pastor, para depois esse negócio de Jesus. Mas você sabe até quando você vai viver? Se você souber, você está na frente de Jesus, porque nem ele sabe quando ele vai voltar. Agora ele sabe, porque ele está com o pai, né? Mas antes aqui ele não sabia não. Só o pai sabe. Para quando é o chamado? Para agora.
Eliseu correu, beijou o pai e foi atrás de Elias. De uma visão míope, de uma visão medíocre da vida, de uma visão curta da vida, esse homem agora se torna auxiliar do profeta. E ele não vai para a academia, ele vai para a vida. Ele vai para a prática. Ele vai ver fogo descer do céu. Ele vai ver fogo subir. Ele vai ver profeta morrer. Falsos profetas. Ele vai ver milagres extraordinários. E aí eu vou parar aí pela história, porque no domingo que vem eu dar continuidade. É urgente, irmãos, o chamado é para agora, é para hoje, é para hoje. Você não tem paciência de ver só um vídeo de 15 segundos? De 30 segundos? Eu vou melhorar 1 minuto? Não é urgente? Aqui entre nós, quem para ver um vídeo de 1 hora que não te interessa? Muito esforço. Quando o professor coloca um vídeo lá de meia hora, oxe. Ó, saiu um baiano aqui, hein? Oxe. Aí você vê aluno. É a mesma coisa. Se é urgente para essas coisas, para Jesus é urgente. Jesus está te chamando hoje, agora. Não, pastor, eu vou deixar para amanhã. Ô irmão, dá um piquezinho nesse corredor no nome de Jesus e é para agora. Pega o manto que está sobre você, está sobre este lugar, sobre esse momento agora, e recebe esse manto, e vem no corredor correndo. Eu vou despedir do meu pai. Não, faz isso quando chegar em casa, dá um beijo em papai, em mamãe, em filho. Fala assim, eu tenho o chamado de Deus, eu tenho o chamado do meu pai, e eu vou atender a esse chamado, e eu vou cumprir esse chamado. Que chamado é esse? Você vai descobrir quando estiver caminhando, andando, indo, fazendo. Irmão, sabe o que aconteceu com a vida de Eliseu? Eu te conto na segunda mensagem. Coisas maiores têm um preço, mas a acomodação custa muito mais caro. Tá bom assim. Bom o suficiente. Grandeza suficiente. Coisas maiores é outro nível. Quem se acomoda vai pagar um preço. Ela não está aqui não, né? Eu vou falar. A minha esposa começou a fazer academia. Ela chegou em casa toda quebrada. Aí, já que ela não está aqui, tudo bem. Ninguém vai falar com ela mesmo, né? Não está sendo... está gravado. Corta e depois edita. Tá bom? Aí ela falou assim, amor, mas eu ainda não emagreci. Eu falei, meu amor, não vou falar a idade dela não, tá bom? Eu falei, meu amor, tantos anos de história, você acha que em 1 semana vai tudo resolver? E essa frase não é minha, é de um preparador físico. Ele recebia isso, né? As pessoas chegavam 40 anos, tomando refrigerante, Coca-Cola, comendo hambúrguer, cheeseburger. Eu não como essas coisas. Só que é brincadeira, eu como sim. Aí chega na academia e diz assim, poxa, Leandro, quanto? Leandro era professor, tá lá no Coroado. Leandro falou isso uma vez. Diz assim, 40 anos você comendo tudo que não pode, chega na academia assim, você acha que em quanto tempo eu vou estar bem? Ele, 40 anos. Ele brincou, claro, né? 40 anos, quase 40 anos, você comendo, tomando refrigerante, Coca-Cola, vivendo assim. Você quer que em 1 semana... Agora eu sou bombadão, está tudo em fita, a barriga sarada. Não. Então, irmãos, a acomodação também tem um custo. Seja para a vida física ou para a vida espiritual. Tudo que tiver a mão para fazer conforme a tua força. Jovem, você pode fazer o que quiser da sua vida, mas um dia ela vai cobrar. A vida vai cobrar. E cobra, e quando cobra, oh Jesus, toma conta. O jovem rico escolheu não seguir a Jesus. O custo é grande. Bom, por fim, Eliseu tinha potencial, mas só começou a fazer isso a partir da sua escolha.
uma escolha imposta, uma obrigação, porque o manto já estava sobre ele. O que Elias estava fazendo estou passando a autoridade espiritual sobre você. Foram as escamas de Paulo, que ele teve que ficar alguns dias cego, para quando abrisse, a visão espiritual estava ali. Por que ele ficou cego e não manco? Porque o que impedia ele ver a ação do Espírito Santo eram os olhos. E ele ficou cego. Eu sei que é forte. O que vai precisar Deus trabalhar em você para você entender a visão espiritual de Deus sobre a sua vida. Eliseu não falou assim, não precisa, Senhor. Eu mato os bois, eu queimo e vou. Deus está falando com você hoje. Estão sendo chamados para coisas grandiosas. O que você está disposto a pagar? Ah, pastor, mas Jesus já pagou tudo. Agora é só paz e amor. Agora eu não preciso de mais nada. Agora é só eu vir aqui na igreja. Eu tenho habilidade para fazer uma coisa, cantar, tocar, pregar e tá bom, não precisa fazer mais nada não. Eu sinto muito te dizer que quando você aceita o seu chamado, é só o começo. Vai dar tudo certo na sua vida agora? Lê a história de Eliseu depois. Lê a história de Paulo. Mas eu lembro o episódio da vida de Paulo, e muitos deles, né? Paulo começa a sua vida em prisão e termina em prisão. Eu lembro que quando ele estava na prisão, Paulo e Silas, não tinha nada para fazer. Eles começaram a cantar. Eles começaram a louvar. Preso. O que levou Paulo para a prisão, e aí não cabe mais aqui, mas eu sei que em meio a circunstâncias adversas, louve. Porque toda pessoa que encara o seu chamado, irmãos, enfrenta cada coisa que só Jesus para te sustentar. Aqui você jamais vai ouvir uma mensagem assim, vem que vai ficar tudo fácil, porque seria mentirosa. Vem porque Jesus estará com você e isso é verdadeiro, mas não vai te impedir da tempestade chegar em você. Mas mesmo em meio à tempestade, Ele vai estar lá com você, dizendo, meu filho, eu estou aqui no barco. No nome de Jesus. Paulo e Silas na prisão, eles começaram a cantar, a louvar a Deus. E sabe o que aconteceu? Vocês sabem. Houve um terremoto naquele lugar. As portas se abriram. Algo de extraordinário, de grandioso aconteceu, irmãos. Porque mesmo em meio à prisão, ele louvou, ele cantou. E eu poderia perguntar, que canção foi essa que Paulo e Silas na prisão? O que levou a Elias a acreditar que tudo daria certo? Foi um manto sobre ele. Foi a autoridade passada de Elias para Eliseu. Deus quer e está passando o manto nessa noite aqui. Está passando. Ele foi especificamente Elias em Eliseu. Deus está indo especificamente em você agora, porque Ele te conhece o que você tem feito. Ele sabe o que você tem feito. Você provavelmente não está arando terra. Você provavelmente não está cuidando de bois.
Mas o que você está fazendo talvez não está glorificando a Deus. E Deus está te falando assim: olha, você precisa queimar algumas coisas. Enquanto você não queimar algumas coisas, você não vai provar coisas maiores. Deixa o passado. O passado não te representa. O passado não diz sobre você. Nos coloquemos de pé. Durante essa canção, na verdade o convite já foi feito. O convite já foi feito durante toda a ministração dos louvores, da palavra. Fomos chamados para coisas grandes. Se Deus te chamasse hoje para a eternidade, não para a eternidade, eu não sei se você tem certeza disso. O que você tem feito da vida? É bom o suficiente? É uma grandeza? Ou são coisas maiores? Se ainda não está vivendo coisas maiores, é porque ainda te falta uma coisa: provar de Deus, viver de Deus, saborear de Deus. Durante essa canção você vai ter a oportunidade de vir aqui no altar